maioria, né, de nós, não somente no Brasil, mas de forma geral, daqueles que, né, entendem e são um pouco, né, apegados aos bens, podemos assim dizer, essas leituras que nós hoje acabamos de ouvir poderia ser retirada da Bíblia, porque nos incomoda mais do que nos diz alguma coisa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo no qual nós queremos ter as coisas. E nós usamos muito uma expressão popular, né, que é fazer um pezinho de meia. E é claro que é justificável, não sou contra, né, o pezinho de meia para a nossa mentalidade, né, brasileira é o quê? É ter uma reservazinha para uma, né, eventual situação no futuro que a gente possa precisar. É claro que a gente sempre pensa nessa eventual necessidade, se for uma questão, né, de saúde. Então a gente vai que a gente precisa e então a gente tem que ter onde tirar. Então a gente sempre vai na nossa mentalidade, porque nem sempre a gente faz o que o ditado diz, que é tirar uma pequena reserva. Porém, nós temos essa mentalidade de deixar uma pequena reserva, chamado pezinho de meia, para uma eventual necessidade. Isso é uma realidade. Só que nós vivemos numa realidade na qual somos apegados de forma muito exagerada aos bens que nós possuímos. E Jesus hoje chama-nos a atenção sobre essa realidade. Olha o evangelho de hoje. Alguém do meio da multidão, né, conhecendo ou ouvindo falar de Jesus, vai falar para Jesus: Jesus, pede ao meu irmão que divida a herança comigo. Aí Jesus vai perguntar: quem foi que me, né, intitulou juiz para dividir a vossa herança? E contou uma parábola. O homem muito rico fez uma grande colheita naquele ano, não tinha onde guardar, o celeiro dele era pequeno, até que tudo normal, nessa mentalidade que nós hoje vivemos, isso é mais do que justo, trabalhou, é dele, ele colheu, ele vai fazer o que ele quer com aquilo que lhe pertence, tranquilo. E aí ele vai, derruba o celeiro, constrói outros e guarda todo o seu trigo e todos os seus bens. Só que a questão para por aqui. Até aqui todos nós concordamos. Ele trabalhou, ele é o dono da terra, ele colheu uma grande colheita, ele destruiu, tinha condições de construir um celeiro maior, guardou o que tinha, pum, ponto. O problema é a frase seguinte, que ele vai dizer para ele mesmo. Olha como o Evangelho hoje fala para nós. Olha, ele vai dizer: então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, ele dizendo para si, a própria pessoa: tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem deixará tudo o que acumulastes? A realidade do Evangelho de hoje é aquela realidade que nós precisamos entender, que a nossa segurança tem que ser Deus. Deus não vai nos deixar morrer de fome. O grande problema é que nós queremos, nessa mentalidade, primeiro, que, né, é justa, o pezinho de meia, como já expliquei, ou na outra mentalidade, na qual hoje todos nós, né, vivemos e vivenciamos, que são essas ideologias de ter, de poder, né? Quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho, mais poder eu exerço, mais influência eu exerço entre os demais. Então eu quero ter cada vez mais, eu quero reter, eu quero guardar, porque para nós ter um pouco mais é uma segurança, e isso exerce diante dos demais um certo poder, porque eu posso, as pessoas olham para mim de forma diferente. Nós sabemos muito bem disso. Quantas vezes nós vemos pessoas que, né, julgando o livro pela capa, e aqui não vamos entrar em detalhes, né, e nem em valores, mas quando vê uma pessoa maltrapilha, rejeita, mas quando vê uma pessoa bem vestida, acolhe. Por quê? Porque nós também, na própria sociedade na qual nós vivemos, nós, né, acabamos alimentando essa mentalidade de quem tem, seja tratado de forma diferente, com privilégios, de quem não tem, seja, né, rejeitado e colocado para fora. Essa é a grande realidade que nós vivemos ainda hoje. Não é algo no passado, não. Isso é no presente, isso está no inconsciente coletivo de cada um de nós. Não é um ou outro, não deve botar o dedinho assim, apontar e falar assim: fulano, não. Somos nós que vivemos dessa maneira, porque nós alimentamos essa realidade, porque nós queremos ter. Quem que nunca pensou: eu vou jogar na Mega Sena, porque se eu ganhar, aí eu vou ajudar fulano, ciclano, bertano, não sei o quê. A gente quer se auto-enganar, porque basta ganhar que não ajuda mais ninguém, vai sumir na face da terra, porque agora tem muito,
muito, então pode fazer o que quer. Nós, infelizmente, somos desta, realidade. A nossa natureza é assim. Nós queremos acumular, nós queremos que tudo que nós possuímos seja mais do que o nosso porto seguro. Só que Jesus hoje fala para nós no Evangelho que a gente pode trabalhar, que a gente deve trabalhar, que a gente pode ter, que a gente não tem problema nenhum. O que nós não podemos é ser como esse louco do Evangelho que bateu no peito e disse: agora eu tenho uma reserva para muitos anos, agora descansa, come, bebe, aproveita. E aí Deus vai dizer: louco, nessa mesma noite pedirão de volta a sua vida. O que é pedir de volta a vida, gente? Qual é a palavra que define essa frase? Morte. Ele vai morrer nessa noite. O que adiantou? Ele aproveitou alguma coisa? Acumulou demais. E quem que vai aproveitar? São os seus herdeiros. Que aí eu entro uma outra questão. Nós acumulamos, nós guardamos, e aí a gente tem essa outra mentalidade de deixar para os filhos. Eu tenho uma seguinte teoria, isso é meu, se eu estou certo ou errado, eu peço desculpa, eu sei que muitos podem não concordar, com aquilo que eu vou dizer, mas Padre Edmo, eu acho que o pai e a mãe não tem a obrigação de deixar herança para filho. Sabe qual é a herança que o pai e a mãe têm que deixar para filho? E eu concordo plenamente, é que eduque o filho, dê uma boa escola, dê uma faculdade e diz: agora você tem uma profissão, vai trabalhar e vai conquistar os seus, porque o que eu tenho é meu e eu vou gastar enquanto eu estiver vivo. É essa a realidade. Por quê? Basta morrer, minha gente. E vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. É uma outra categoria de família. Quando morre o pai e a mãe, deixa o que for, seja muitos bens ou uma coisa muito pequena, já não são mais irmãos, agora são herdeiros. É uma outra categoria de família. Já não se amam mais, já não se respeitam mais. E aí uma coisa que a gente vai entrar em comum acordo: por que os inventários de herança, eles demoram anos, 5, 10, 15, 20 anos, e tem inventário que parece que nunca vai se resolver? Porque a justiça não está preocupada em que os herdeiros entrem ou não em acordo, porque quem está perdendo são eles. Se eles não conseguem entrar em acordo, que vai enrolando aquele inventário até quando eles cansarem. Pronto, é assim que funciona, porque nós brigamos por bens materiais. Ah, padre, mas é direito. Sim, é direito, mas para que brigar? Por que muda a categoria de família? Já não somos mais irmãos, somos agora herdeiros, porque também eu tenho direito, você tem direito. Olha como destrói e divide a família. Pessoas que deixam de conversar, de conviver, porque estão brigando por bens materiais. Isso é um apego, isso é ser o louco do Evangelho. É uma realidade que nós temos que ter muito cuidado. Então pai e mãe precisam sim ajudar o filho a se encaminhar na vida, que ele possa trabalhar e ter um bom estudo, uma boa faculdade, uma boa profissão, para que ele alcance aquilo que ele deseja, que ele auto se sustente, porque o pai e a mãe não têm essa obrigação. Muitos acham porque nós nascemos assim. E aí nós que somos filhos, que temos um pai que tem uma coisinha a mais, tomara que meu pai não escute isso, porque o pai está ficando louco, vê só se meu pai não vai deixar herança para mim, porque nós somos apegados a isso. Imaginemos nós, se um pai ou uma mãe venda um sítio, uma casa e gaste o dinheiro enquanto está vivo, vai ter filhos que vão entrar na justiça contra o pai e a mãe, porque vendeu aquilo que é deles, porque eles querem ganhar aquilo em herança, que ainda não é direito deles. Que no Brasil, infelizmente, há uma lei que o pai e mãe, depois de certa idade, não pode desfazer de todos os seus bens, porque tem que deixar em herança para os filhos. Olha como é um apego a essa realidade que nós temos terrena. Buscar as coisas do alto, diz São Paulo para nós. E nós precisamos aprender a viver bem, a aproveitar os bens que temos de forma, é claro, coerente, correta, enquanto estamos vivos. O pezinho de meia é uma segurança para um futuro. Mas quem disse que eu vou chegar nesse futuro para usar esse pezinho de meia? Eu não tenho essa certeza. O próprio Evangelho diz hoje para nós: é louco a pessoa que pensa em reter, guardar e dizer para si: agora posso viver tranquilo, porque amanhã eu posso não estar aqui. E o Senhor, Ele é e tem que ser a única segurança para cada um de nós. Olha os animais, aqueles que não trabalham, não plantam, não colhem, e no entanto estão aí vivos. Quem que alimenta tudo isso?
Sou eu que coloco o alpiste para os pastores todos os dias, aí eu que vou na savana e vou matar, né, uma zebra para que o leão coma. Não, é tudo natural. Os próprios animais, tomam conta, da sua própria alimentação. E quem que provê tudo isso? É o Criador. E outra realidade que nós precisamos entender, que enquanto nós não entendermos e pensarmos com a mentalidade de Deus, Ele que é dono de tudo, nós somos apenas administradores. A própria lei da herança mostra claramente isso. Eu sou dono, mas quando eu morro, o que eu pertencia a mim agora não é mais meu, é de outro. Porque agora, enquanto eu estou vivo, eu estava administrando, estava no meu nome, mas não é meu, porque eu não posso levar comigo no caixão. Então, outro vai administrar depois da minha morte. E a mesma coisa vai acontecer, outro vai administrar depois da morte dele. E assim sucessivamente. Não é assim que funciona? Então, na mentalidade cristã, a gente precisa entender que os bens que nós temos, e quando nós falamos bens, minha gente, há muitas pessoas que acham, então só os ricos. Não, quem disse? Pobre também tem bens. Nem pode não ter o que gostaria de ter, mas possui alguma coisa, pouca coisa, mas todo mundo tem uma televisão, tem um telefone, tem uma geladeira, todo mundo tem uma realidade que possui, que é dele. Tem uma bicicleta, tem uma moto, pode ter um carro, qualquer realidade. Isso são bens. E nós somos apegados demais a essa realidade. Então nós precisamos entender que somos apenas administradores. Nós administramos tudo, mas não é nosso, porque nós vamos passar e outro vai administrar depois de nós. Então, enquanto nós não entendermos que Deus vai providenciar aquilo que é necessário para a minha sobrevivência, porque Deus não nos dá além para acumular, Ele nos dá aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Semana passada nós meditávamos a oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus vai ensinar, rezai assim: Pai, santificado seja o seu nome. Aí ele vai falar, pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse pão nosso não é referente à Eucaristia que nós celebramos. Esse pão nosso é um alimento diário que nós pedimos a Deus, porque na mentalidade de Deus, na lógica divina, Ele não tem necessidade de dar tudo de uma vez, porque Ele sabe a hora de cada um de nós, Ele sabe o que cada um de nós precisa, no tempo que nós estamos necessitados. Então Ele vai nos dar aquilo que é necessário diariamente. Nós não vamos morrer de fome por causa de sermos ricos ou muito pobres. Nós sempre teremos alguma coisa para nos sustentar. Eu digo, por experiência própria. Nós, quando olhamos para 20 anos atrás, 25 anos atrás, ou um pouco mais, os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo. Nós, antigamente, vamos botar 3 décadas atrás, 30 anos, muitos de nós comíamos para sobreviver. O que é comer para sobreviver? É ter uma refeição maior no dia para sustentar, porque não tinha condições de ter o luxo que hoje nós temos. Quando eu era criança, éramos 3 lá em casa. Nós nunca comíamos um pão inteiro. Era sempre um pão partido em 3. E a gente rezava, quando tinha manteiga, para que o pão não caísse no chão. Porque o pobre tem tanta sorte que quando cai no chão, cai virado para baixo a manteiga. Não é assim que funciona? Todo mundo já teve essa experiência, não é? A gente está lá com o único pedacinho de pão, quase não tem manteiga. Aí passa a manteiga, a gente fica tão assim, vislumbrado que tem manteiga no pão, está brilhando, que a criança vai e deixa cair, cai assim, ó, pum, né? É igual o gato, joga para cima, o gato cai do pé para baixo. O pão do pobre é assim, infelizmente. Mas, no entanto, mesmo passando por essas necessidades, aqui nós estamos. Hoje, nós não podemos dizer que as crianças viveram essa realidade, porque hoje qualquer criança consegue comer um pão inteiro. E se der uma metade de um pão, é briga. Dê a metade de um copo de chocolate, em vez de dar um copo inteiro de leite com Nescau, se a criança vai gostar. Ela vai brigar, vai espernear, vai querer mais, e tudo, isso é uma realidade. Hoje, graças a Deus, a realidade mudou ao ponto de nós comermos por prazer hoje. Nós comemos para manter o nosso físico, a nossa vida? Sim, mas comemos por prazer, porque nós temos condição de ter um café da manhã, nós temos condição de ter um almoço, um café da tarde, um jantar. Claro que nem todo mundo, não estou botando aqui, tem gente que ainda passa por necessidade, e não precisamos ir muito longe de Miracema, sabemos muito bem disso. Mas existe hoje uma possibilidade de ter um pouquinho mais, porque mesmo tendo dificuldade na alimentação, qualquer um vai ter um celular, internet e uma televisão em casa. E eu sou prova disso das visitas que eu fiz nas casas, na nossa paróquia. Então, sim, o mínimo necessário nós temos hoje para a vida. E isso nós precisamos parar e refletir, que nós estamos vivendo melhor hoje do que vivíamos há 30 anos atrás.
Então, assim, não é a questão de ter muito ou ter pouco, é a questão de ser apegado ao que nós temos. Eu lembro de um fato, né, que aconteceu na minha família, né, não foi comigo exatamente, mas estava presente, que eu ressoa até hoje essa frase, que não foi a única vez que eu a escutei, né, você não sabe o quanto custa. Uma criança, né, parente minha, ela pegou um copinho de leite com Nescau, eu lembro perfeitamente, e a mãe disse, não vai para a sala, não senta no sofá que você vai derramar esse leite no sofá. E aí a criança, o que ela fez? Foi para o sofá. Ela colocou o copinho em cima do braço do sofá, aqueles braços do sofá que era mais reto, tem vários tipos, né? Aquele retinho, e ela na inocência, hoje como adulto eu entendo que foi na inocência, ela vai e faz o quê? Ela pulou para sentar no sofá. O que aconteceu com o copo, gente? Caiu. E para que lado que caiu o copo? Para cima do sofá. O que a mãe fez? Além de dar uma correção, né, na criança, daquele jeito que os mais velhos sabem muito bem como é a correção antiga, ela gritou, e eu estava presente. Você não sabe quanto custa, esse sofá foi caro, eu ainda não paguei direito, até que aí começa. Olha o valor. Está errado? Tá, não deveria a criança ter feito aquilo, sujou o sofá, as coisas são caras, custa dinheiro. Mas naquele momento, qual que era o mais valioso? O sofá que está sujo de leite com Nescau ou a criança que fez sem maldade? Você entende os valores? É isso que nós temos que parar e entender, que o apego é aquilo que nós temos, possuímos, que damos mais valor ao bem do que à própria pessoa, e nós brigamos, né, discutimos, corrigimos até as nossas crianças de forma bruta por causa dos bens. Caiu o controle remoto no chão, aí abriu a parte de trás, é uma gritaria, e é uma briga, e não vai funcionar, você não sabe quanto custa, não tem dinheiro mais para comprar outro, e assim vai. Não estou dizendo que a gente tem que esbanjar o pouco que temos, joga para fora e pronto, a gastar tudo, não, tem que valorizar sim. Eu não posso gastar porque às vezes é o pouco que eu tenho, um salário por mês para manter toda a minha despesa, e às vezes tem gente que não tem nenhum salário para manter toda a despesa da casa, que tem que comprar comida, água, luz, né, em farmácia, reza para que ninguém fique gripado, para não precisar levar ao médico, porque não tem condições de comprar um remédio, uma dipirona para a febre. Tem pessoas que passam sim dificuldades, mas diante de toda essa realidade, nós não podemos ser apegados ao pouco que nós temos ou muito, porque a nossa segurança sempre tem que ser Deus, e é isso que Jesus está falando hoje para nós no Evangelho. Nós não podemos de forma alguma ficar preso a essa realidade temporal, material. A gente se abaixa, né, ao invés de elevar a situação, elevar a dignidade da pessoa humana, a gente se abaixa, né, a gente põe para baixo, quando a gente olha mais para o material né, do que para a pessoa humana. E todos nós somos assim, infelizmente. Somos muito, né, presos a essa realidade. E todos nós já pensamos, falamos, já escutamos essa frase: você não sabe quanto custa. E de fato, tem muitas pessoas que não sabem quanto custa. Ainda mais no dia de hoje, que o pai e a mãe estão dando tudo para os seus filhos. Dizer não também é uma forma de educar, mesmo podendo dar o que os filhos pedem. Trauma não mata ninguém. Trauma de não ter um celular de última geração não vai matar aquela criança. Tirar o celular dela porque ela está fazendo coisa errada não vai matar essa criança. Vai educar. Porque o mundo lá fora lá não vai dizer, você está errado. Vai pegar e vai sair correndo e ela vai ficar assim, cadê? Roubaram, perdi. O mundo não vai ser tão generoso como muitos pais são com seus filhos. E nós precisamos educar, também para a vida financeira, também para não ser apegado aos bens materiais. Nós não podemos transmitir esses, né, valores, né, que não são valores totais, que são esses apegos, né, de forma exagerada aos bens materiais. Ter um certo cuidado com aquilo que possuímos, isso é normal. Ninguém que é louco de fato, né, desvarido, que vai chegar em casa, rasgar dinheiro, botar fogo no carro, derrubar, né, a casa, porque não posso ter bens, que o Pato falou que não posso ser apegado aos bens. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. A gente vai cuidar, vai pintar a casa, o carro vai guardar, vai lavar, vai limpar, tudo isso é normal. Só que aqui não pode ser mais, né, para mim do que o outro, que é a pessoa. Aí eu não posso ter mais confiança no que eu possuo, ou segurança no que eu tenho, né, atenção nos meus bens, do que o próprio Deus. É isso que Jesus está falando hoje para nós. Não vou bater no peito e dizer, agora eu tenho uma reserva para muitos anos, vou descansar, né, comer, beber, né, agora eu posso ficar tranquilo. Jesus disse, louco, porque esta noite pedirão de volta a sua vida. E para quem vai deixar tudo que acumulastes? Uma expressão que eu uso muito nas homilias de casamento para os jovens, eu oriento muitos deles naquele momento, eles, né, realizarem os seus sonhos.
né, lícitos, é claro, cristãos e tal, mas que não fique preso a esse acúmulo de forma exagerada, mas vivam cada instante, né, utilizem os bens que têm para o bem, para, né, serem felizes no momento que eles possuem alguma coisa, porque nós temos o costume de guardar para o final, né, gastar a saúde para reter, e no final tem que gastar tudo que reteve para recuperar a saúde que gastou enquanto estava jovem para guardar. Olha que lógica ilógica para nós. A gente se mata para guardar, perde a saúde. Aí depois que chega a idade que deveria descansar, né, viver bem, a saúde está desgastada porque trabalhou muito, né, quando era jovem, não aproveitou. Aí tem que pegar o pouco que tem para recuperar a saúde que perdeu enquanto era jovem. Uma ilógica que a gente vive no Brasil. Essa é a realidade nossa. Então sejamos felizes. Vamos comer bem, vamos viajar, vamos comprar o que a gente quer. Não é o consumismo, né, na linguagem capitalista que nós temos, de ter, reter, né, que aí continua a mesma coisa, mas é valorizar o que eu tenho. Não é ser, né, mão de vaca, né? Tem gente que atravessa o rio a nado com um sorrisal na mão, do outro lado o sorrisal está intacto, porque não entrou um gole de água, porque tão fechada que é. E tem muita gente que tem isso. Tem lá milhões na conta e que tem gente passando dificuldade, pede um pouquinho, não pode dar. Entendeu? Quantos de nós conhecemos pessoas idosas, antigas, né? Não vou falar entre nós aqui, hoje mudou muito essa realidade, mas que guardava dinheiro debaixo do colchão. Aí virou, mudou a nota, né? Saiu do cruzado novo para cruzado velho, depois foi para o real e o dinheiro está debaixo do colchão. Quando foram ver, já não valia de mais nada, né? Perdeu o valor, porque guardou tanto, não gastou. E aí, vale a pena isso? Não vale a pena. Vale a pena ser feliz, buscar, né, dentro do que é conveniente para a moral e a fé cristã, viver bem com aquilo que o Senhor nos, né, proporciona. Deus vai providenciar o que é necessário. Nós não vamos morrer de fome por causa de, né, não ter esse acúmulo de forma exagerada. Exagerada. A palavra é essa. Guardar de forma exagerada para ter, para ser e para ter poder diante das pessoas. Tenhamos cuidado com isso, porque nós seremos tal louco como o Evangelho hoje falou para nós. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que toque o nosso coração, para que nós entendamos que é Ele o nosso porto seguro, e é a Ele que nós temos que recorrer sempre em todas e quaisquer necessidades da nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?